Você já se pegou comendo em pé na cozinha, sozinha, na panela em que fez a comida, ou então o resto da comida do seu filho, apenas porque estava exausta demais para poder preparar o seu próprio prato, ou porque precisava comer rapidamente, sem nem sentir o sabor, o cheiro, sem nada, porque você precisava retomar o trabalho rapidamente? Se você disse sim, este é o abraço que você precisa hoje. Olá, sou Judeana Nóbrega e aqui é o Simplesmente Nutrir. Hoje nós vamos entender por que se alimentar é um ato muito mais profundo do que simplesmente comer. Fica comigo porque eu vou te mostrar, com bases científicas, como sempre, como você pode cuidar melhor da sua energia, como você pode cuidar melhor da sua alimentação. Já deixa o seu joinha aqui neste vídeo e vem comigo. Olá, minha Nutrimiga, que bom ter você aqui neste vídeo. Eu sei exatamente como é a sua rotina. É trabalho, é casa, é família, é um malabarismo sem fim. E nessa correria, a primeira coisa que a gente sacrifica é a nossa própria nutrição, é a nossa própria qualidade de vida. A gente engole as emoções junto com qualquer coisa que aparece na frente. Mas existe uma diferença enorme entre comer e alimentar-se. Comer é mecânico e alimentar-se é um ato de presença e de cuidado. Para nós mulheres que já passamos dos 35, entender essa diferença é uma virada de chave na nossa vida. Após os 35 anos, a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia nos mostra que o nosso metabolismo tende a dar uma queda. A nossa taxa metabólica basal começa a mudar devido à perda natural de massa muscular que nós temos a partir desta idade. Nosso motor interno fica mais lento e por isso se alimentar não é sobre comer menos, é sobre dar ao corpo aquilo que ele precisa para se nutrir. Você sabia que 90% de toda a serotonina produzida no seu corpo vem do intestino? Pois se não sabia, agora você está sabendo. É ele quem comanda a serotonina do nosso corpo. A serotonina que é aquele hormônio que dá a nossa sensação de prazer, bem-estar, de recompensa, de felicidade. Então, assim, os estudos feitos com relação ao eixo cérebro-intestino já mostram, estudos esses que eu estou deixando aqui na descrição do vídeo, que o estresse altera a microbiota natural do nosso organismo, do nosso corpo. E isso diminui aquela sensação de saciedade que nós temos quando nos alimentamos bem. Aquela vontade de comer doce à noite, de atacar a geladeira à noite, não é falta de vergonha na cara, minha amiga. Não é. Fique despreocupada, não se culpe por isso. Isto é o seu corpo pedindo socorro químico por causa de tanto estresse que nós vivemos inseridas. E também por causa do cansaço. Às vezes nós estamos mentalmente cansadas. E ter aquela recompensa de poder comer, seja lá o que for, uma torta de chocolate que tá ali na geladeira, não é não? Aquela macarronada cheia de coisa, lasanha, numa hora em que não é adequado comer aquilo ali, é uma prova de que o nosso corpo está pedindo socorro químico por conta desse cansaço. Nosso guia alimentar para a população brasileira, que é referência mundial, tem um capítulo inteiro falando sobre o modo de comer, sobre a melhor forma de você comer de forma saudável. Saudável. Comer com calma, quando possível, ativa o nosso sistema nervoso parasimpático e o nervo vago, o que faz com que melhore a sua digestão e a absorção dos nutrientes. Comer em pé apenas para poder se livrar daquele momento, né, passar a comer rápido, muitas distrações, né, lendo alguma coisa assim enquanto você come, vem olhando o celular, mas isso aí é algo que já está tão inserido, né, no comportamento, que eu acho que se tiver uma certa distância, se tiver um certo controle naquilo ali, eu acho que isso aí já não interfere tanto, mas o guia da população brasileira diz que isso interfere. Então nós temos que considerar que sim. Se você quiser comer enquanto assiste um vídeo longe, uma coisa ali, ouve uma música, tá ok. O que você não pode é você estar comendo e ao mesmo tempo você está fazendo um outro tipo de trabalho. Você tem que se alimentar de uma forma completa. Entendeu? Então tente comer sem distrações demasiadas. Comer tendo uma boa conversa com uma pessoa da sua família. Se você estiver sozinha e quiser colocar um vídeo para assistir, ok, mas um vídeo estático, tá? Uma TV em alguma coisa que vá ser boa para você. Não fique ao passo que você está comendo, vendo esses telejornais que só tem notícia ruim, que só tem tragédia. Tente ver coisas boas, coisas que vá agregar valor para você, para sua vida. Não coisas que vão levar você a pensar ruim, a ter pensamentos ruins. Existe coisa mais degradante do que na hora que a gente vai almoçar, liga a TV e só vê notícia ruim na TV. Isso é uma coisa que é
Eu acho que isso é uma febre mundial, porque isso ocorre muito no Brasil, e isso ocorre muito aqui onde eu moro, em Portugal também. Então, assim, a gente tem que parar com esse costume. Ok, quer ver um vídeo de alguém, de alguma coisa, um conteúdo bom, agradável? Veja, mas não vá trabalhar enquanto você come, porque o seu foco ali tem que ser na sua alimentação, tem que ser sentir o cheiro, tem que ser olhar aquela alimentação, sentir o sabor daquilo que você está comendo. Entendeu? É importante você ter essa percepção dos seus sentidos, tá? Ter o olfato, ter ali a audição na hora que você escuta aquela comida sendo preparada. Tudo tem que estar conectado, tudo tem que estar interligado, que é para você ter uma alimentação eficiente. Tudo está conectado. Tá, minha Nutramiga, mas o que é que eu faço então? Bem, minha Nutramiga, então vamos a 3 dicas que eu considero muito eficazes, que você pode fazer em todo lugar que você for comer. Primeiramente, essa é uma dica bônus, que nem está dentro das 3 dicas que eu vou passar para você. Mas, primeiramente, tente comer sentado à mesa. Faça o seu prato, tá? Não tenha medo de depois ter que lavar o seu prato. Isso faz parte. Nem que você lave depois. Mas sente-se à mesa e coma no seu prato, seu garfo. Minimamente, coloque a mesa para você. A mesa, o resto, isso acontece comigo, tá? Às vezes a mesa tá uma bagunça. A mesa tá uma bagunça, eu não tenho tempo. Mas o meu canto, eu passo um paninho ali, eu coloco o meu prato, o meu talher, o meu copo, enfim, eu preparo a mesa minimamente para mim. Às vezes eu não tenho nem lugar americano para colocar, mas eu vou e faço meu prato no trabalho, onde for. Mas minimamente eu crio o meu ambiente, eu boto até um papel toalha às vezes, quando eu estou num lugar onde eu não tenho as minhas coisas. Às vezes eu ponho um guardanapo, um papel toalha embaixo do meu prato. Mas eu tento me alimentar da melhor maneira possível nisto aí. Então vamos à dica 1. A dica 1 que eu trouxe para você aqui é você respirar. Respira 3 vezes antes de comer. 1, 2, 3. O prato não vai fugir da sua mesa e nem vai esfriar a comida enquanto você faz isso. Enquanto você respira, agradeça. Eu não estou falando se você não for religiosa, ou se não for, ou se for, ou se não for. Qualquer pessoa pode ter esse sentimento de gratidão. Agradeça por aquele prato estar ali à mesa. Agradeça. Obrigado por este prato estar aqui na minha mesa. Aquele prato ter chegado na sua mesa, no seu canto ali, é uma dádiva. Quantas pessoas trabalharam neste mundo para que aquela comida possa ter chegado na sua mesa? E não foi só você que trabalhou. Inúmeras pessoas trabalharam para que aquele prato chegue à sua mesa. Então, assim, agradeço, obrigado por esse prato, por este alimento, por este prato ter chegado à minha mesa. Vamos evitar alimentos fósforos. E quando eu falo de fósforo, para você não confundir, eu não estou falando do micromineral não, do micronutriente, fósforo que nós precisamos não. Eu estou falando fósforo como uma metáfora. O fósforo, a gente risca, ele queima, acende aquele fogo e rapidamente ele se apaga. Então vamos evitar alimentos à base de farinha branca, muito açúcar que são os carboidratos vazios. Vamos ter alimentos com carboidratos mais complexos, porque esses alimentos fósforos, eles queimam rápido e te deixam exausta, te deixam cansada, te deixam com vontade de comer doce mais para frente. Então vamos evitar esses alimentos que queimam muito rápido. E vamos focar na lenha, porque ela sim vai acender o fogo e uma vez aceso, ele vai ficar aceso por muito mais tempo, não é verdade? Então fibras, raízes, proteínas de boa qualidade, que te dão energia estável a tarde toda, não vai te fazer sentir fome tão cedo e que não vai fazer você ficar com aquela vontade louca de comer um doce. E a terceira dica é um pouco um complemento daquela dica bônus que eu dei logo no início, que é ter um jantar de qualidade. Um jantar ou um almoço, né, de qualidade. Mesmo que esse jantar seja simples, mas se você tiver com alguém, tiver em família, vamos combinar da gente tentar não ficar ao celular neste momento, tirar o telefone, a TV, vamos tentar ter momentos de qualidade com a pessoa com quem você está neste momento. Vamos tentar conversar sobre qualquer potoca, vamos tentar conversar sobre coisas amenas, coisas boas, né? Nem que seja coisas para rir, coisas, né, que aconteceu no dia. Isso faz parte também. Outra grande dica é você fazer esse prato de uma forma organizada. Como eu já disse até em outros vídeos recentes, e eu tenho um vídeo muito antigo aqui no canal,
que a gente deve montar o prato daquela forma onde a gente sempre prevaleça alimentos naturais, a salada, alimentos ricos em fibra de um lado, e no outro lado a gente distribui, né, os nossos carboidratos e a proteína, de uma forma equilibrada. Tá? Vamos montar o prato sempre dessa forma. Isso para mim é regra geral, é uma regra de ouro mesmo. Você é o pilar da sua casa, você é o pilar da sua família. E para que você possa cuidar de todos, você precisa se cuidar primeiro, você precisa estar bem. Alimentar-se com consciência não é luxo, é estratégia de vida. Se este vídeo fez sentido para você, compartilha ele com alguém que você sabe que precisa ouvir estas palavras, que precisa ouvir estes conselhos. Com aquela amiga que também vive no modo automático. Eu queria saber de você qual desses 3 pilares você mais negligencia e por qual dessas dicas você pode começar a mudar sua vida, a se alimentar bem. Nutri beijos para você e nos vemos no próximo vídeo.